Olá, boa noite. No jornal de hoje vamos falar sobre a instabilidade na política brasileira. A atual conjuntura pode atrapalhar o enfrentamento da pandemia. Veja também as últimas informações sobre a Covid-19, dicas sobre o uso da máscara de proteção e a agenda cultural. O Jornal da UFO está no ar. Começamos com um resumo da semana sobre o novo coronavírus. Veja só. Olá pessoal, mais uma semana de isolamento se passou e nós continuamos na luta contra a pandemia do novo coronavírus. Para começar esse giro de notícias, a gente tem uma atualização dos números. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, no mundo, o total de casos confirmados da doença está por volta de 2.700.000. O número de curados da doença são mais de 740.000. No entanto, o número de mortos subiu 40.000 em comparação com o número da semana passada. Atualmente, ultrapassa 184.000 vítimas da Covid-19 no mundo. No Brasil já são mais de 3.300 mortes provocadas pela Covid-19. Os casos confirmados que na semana passada eram pouco mais de 30.000, hoje já são mais de 50.000. E um estudo da Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais sobre as perspectivas de casos da Covid-19 aponta uma nova data para o pico da doença no estado. O isolamento social adiou o ápice de casos e achatou a curva de propagação. Agora a previsão é que o maior número de casos ocorra em 3 de junho. E nesta semana, Nelson Teich, o novo ministro da Saúde, anunciou que irá providenciar um plano de saída da quarentena para os estados. A previsão é que seja apresentado na próxima semana. O novo ministro aproveitou e anunciou o general Eduardo Pazuello como número 2 da pasta, o novo secretário executivo da Saúde. E algumas notícias animadoras são: mais de 25.000 pessoas já foram curadas da Covid-19 no país e chegaram na quarta-feira 500.000 testes para diagnóstico da doença no país, que foram comprados pelo Ministério da Saúde via Organização Pan-Americana da Saúde. A previsão é que a distribuição aos estados comece ainda nesta semana. E no Reino Unido, ontem começaram os testes em humanos de uma vacina contra o novo coronavírus. Ela foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford. A meta é produzir milhões de doses da vacina até o mês de setembro deste ano, considerando que tudo saia como esperado nestes testes. Vamos torcer. Eloy Schweikert para o Jornal da UFO. E o repórter Júnior Caritel traz o boletim da Covid-19 em Minas e Uberlândia. Veja como está a situação hoje. Olá a todos. Na nova atualização do Boletim de Saúde da Secretaria Municipal de Uberlândia, mais 12 casos foram confirmados de ontem para hoje. Ao todo, são 108 casos até o momento de coronavírus. Ainda segundo o boletim divulgado no final da tarde pela Prefeitura Municipal, já são 3.291 suspeitas de Covid-19. A cidade registrou mais um óbito hoje por coronavírus, um total de 8 mortes confirmadas. Além disso, um óbito está em investigação. 1.016 pacientes apresentaram resultados negativos para a Covid-19. Em Minas Gerais, o número de óbitos confirmados com coronavírus é de 54 casos, de acordo com um boletim epidemiológico publicado no início da tarde pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Até o momento, são 1.419 casos confirmados de Covid-19 aqui no estado. 91 casos de óbitos suspeitos estão em investigação. 330 casos de morte foram descartados. E os casos que apresentaram suspeita de coronavírus já chegam a 73.271 pessoas que ainda estão aguardando os resultados de exames laboratoriais. Júnior Caritel para o Jornal da UFO. Vamos agora às novidades da Universidade Federal de Uberlândia, no Giro de Notícias da UFO. Olá, boa noite Larissa, boa noite a você que acompanha o Jornal da UFO. Vamos então para as informações da Universidade Federal de Uberlândia. A Divisão de Restaurantes Universitário da UFO divulgou uma cartilha com informações nutricionais para esse período de isolamento social. A publicação traz informações sobre alimentos que fortalecem o sistema imunológico, importância da hidratação, higienização de frutas,
frutas e hortaliças e recomendações de vitaminas e minerais que devem fazer parte de uma dieta saudável. Além dessas recomendações, a PROAI tem também em seu site algumas dicas de exercícios físicos para serem praticados em casa e orientações sobre ansiedade e sintomas da Covid-19. A Universidade Federal de Uberlândia recebeu o selo A3P referente ao ano de 2019. Trata-se de uma certificação de implementação da agenda ambiental na administração pública. De acordo com o reitor da UFO, o professor Valder Stefan Júnior, esta é a primeira vez que uma universidade federal do estado de Minas Gerais recebe esta certificação. Já faz um tempo que a Universidade Federal de Uberlândia havia feito a adesão a essa agenda. Porém, faltava ainda a certificação. E essa certificação se deu agora recentemente através da concessão do selo da Agenda A3P. Isso é muito significativo para a Universidade Federal de Uberlândia. Lembrando que somos a única universidade do estado de Minas Gerais com esse selo. Apenas 10 universidades federais fazem parte desse grupo. Significa que contamos cada vez mais com o apoio do Ministério do Meio Ambiente nas várias ações desenvolvidas pela Universidade Federal de Uberlândia, inclusive buscando a economia de recursos na implantação dos diversos projetos da Universidade Federal de Uberlândia. Parabéns, então, a todos os envolvidos nesta certificação. A Divisão de Promoção de Igualdades e Apoio Educacional da Universidade Federal de Uberlândia lançou seus primeiros podcasts e e-books. O material é produzido pelo Serviço de Neuropsicologia e é voltado para o estímulo da atenção e da aprendizagem. Todo o material está disponível no site da PROAI. Nesse primeiro volume, o material traz maneiras de como identificar as interferências que te atrapalham na aprendizagem. Que tal aproveitar a quarentena para desenvolver seu potencial cognitivo? Eu sou Leiliane Gebrim e junto a Paula Leme somos neuropsicólogas da DPAI PROAI UFO. Estamos disponibilizando para você semanalmente e-books e podcasts com conteúdos que vão te ajudar a aprimorar o seu potencial de memória, atenção, controle emocional e técnicas de estudo. Acesse www.proai.ufo.br/acontece e faça bom uso do material. Bem bacana, né? Todo esse material, então, está disponível no site da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Por hoje é só, eu fico por aqui. Eu sou Eliane Moreira e este é o boletim informativo da Diretoria de Comunicação da UFO. E o repórter Fernando Cunha traz as informações sobre o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Boa noite, Larissa, e boa noite a todos que acompanham o Jornal da UFO. O ex-juiz e agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, já havia anunciado a sua saída do Ministério na manhã de ontem, quinta-feira, depois que o presidente Jair Bolsonaro exonerou o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, do cargo. No final da tarde de ontem, o governo havia desmentido, entre aspas, a saída de Sérgio Moro, mas hoje pela manhã a grande mídia divulgou então a saída oficial do ex-juiz, que convocou uma entrevista coletiva no final da manhã de hoje. Na coletiva, Sérgio Moro lamentou a realização do evento, da coletiva, devido à atual circunstância de evitar aglomerações e fez algumas reflexões que justificaram a sua decisão de deixar o Ministério da Justiça. Entre elas, a insistência por parte do presidente da República pela troca de superintendentes da Polícia Federal desde o segundo semestre do ano passado, sem nenhuma razão específica. E também a insistência do presidente pela troca do diretor da Polícia Federal sem justificativa técnica, algo que o ex-juiz, então, e ex-ministro Sérgio Moro não concordava. A justificativa de Moro, abre aspas, a grande questão não é quem colocar, mas por que trocar.
Fecha aspas. E outra declaração de Moro também diz respeito a ele não ter assinado o decreto de exoneração e que ficou sabendo apenas pelo Diário Oficial da União e que não houve pedido formal a ele, como ministro da Justiça, para que houvesse a exoneração. Veja o trecho em que o juiz Sérgio Moro, então, pede a sua exoneração e a sua saída do cargo de ministro da Justiça. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. E ao final de seu pronunciamento, o ex-ministro Sérgio Moro, então, disse que deseja que seja indicado alguém que seja autônomo e independente e que não ceda a interesses políticos e partidários. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Para falar sobre a instabilidade política na pandemia, entrevistamos o professor da Faculdade de Direito, Carlos Barbosa. Como a mudança na liderança do Ministério da Justiça, como a saída de Sérgio Moro, pode impactar no governo de Bolsonaro, Carlos? Bom, o ministro Sérgio Moro ele tem uma popularidade até maior do que a do presidente. Então ele tem números expressivos junto à população de aceitação do seu trabalho e da sua figura mesmo. Isso pode impactar de forma significativa nos números apresentados pelo próprio presidente. Porque o presidente hoje tem uma aceitação na faixa de 30% da população, ou seja, uma aprovação de 30% da população, e o ministro ele ostenta números muito maiores do que esse. Isso vai levar a um certo isolamento do presidente, como tem acontecido nos últimos tempos. Tá? Desde um momento anterior à pandemia, isso já se mostrava, esse isolamento presidencial já se mostrava presente. Com a pandemia, esse processo se radicalizou, isso tomou um destino muito maior, porque o presidente da República adotou um posicionamento que boa parte da população brasileira não aprova. E qual a sua análise sobre a atual conjuntura das ações do governo em relação às medidas de enfrentamento à pandemia? Bom, até o momento, a adoção das regras da Organização Mundial de Saúde, a adoção de padrões internacionais tem se mostrado, pelo que tem se visto aí, de maneira correta. Mas eu quero fazer uma observação. Se a gente desacelera ou se a gente mostra que o isolamento ele serve para desacelerar a curva, na mesma medida que isso tem contribuído para o enfrentamento do problema, aqueles que defendem o isolamento vertical, eles vão reclamar e vão falar o seguinte: no Brasil não houve uma incidência tão grande contra outros países do mundo, mas isso é um erro. Graças às medidas que foram tomadas até agora, graças a esse isolamento horizontal que nós tivemos até agora, houve uma desaceleração dos índices de infecção no Brasil. Vamos ver agora se essa abertura gradual que tem sido promovida, a gente não vai voltar a inclinar a curva num ritmo mais acelerado. Essa é uma das grandes questões que a gente vai ter que reavaliar daqui a alguns dias. Daqui a pouco continuamos com a entrevista. O uso de máscaras de proteção é muito importante no enfrentamento à pandemia, caso você precise sair de casa. A professora da Faculdade de Medicina da UFO e infectologista Letícia de Melo Mota explica as principais dicas de uso. Veja só. As regras básicas, né, e algumas condições que nós devemos respeitar também para o uso dessas máscaras faciais são o seu tempo de uso, a tolerância, né? Nós podemos utilizar essas máscaras de tecido por no máximo 3 horas, em torno de 2 a 3 horas nós devemos, após esse prazo, fazer a higiene dessa máscara de tecido. Outra condição importante é que a gente mantenha no uso dela o ajuste para que ela fique adequadamente colocada no rosto e que permita, né, a contenção de gotículas, de secreções na hora que a gente possa falar, no ato de espirrar ou de tossir, que ela se mantenha bem ajustada no nosso rosto. E outra condição importante é que a gente sempre, né, dado que nós vamos manipular a máscara, que a gente higienize
higienize as mãos, pré-manipulação da máscara, pré-colocação e após a retirada dessa máscara também. Devemos lembrar que o acondicionamento dessas máscaras deve ocorrer num saco plástico ou num recipiente fechado, para que ela se mantenha íntegra e higienizada para um uso subsequente. E antes mesmo da sua colocação, nós devemos estar atento à higiene das mãos, seja com água e sabão ou álcool em gel. Nós devemos proceder a essa higiene das mãos, né, adequadamente. Essas máscaras, vou mostrar um pouquinho aqui sobre o seu formato, né, para a gente saber a forma de colocação. Aqui, essa região mais côncava, ela é a região que deve estar em contato com o nariz, mais curva, e essa região mais reta e mais curta na sua base deve estar em contato com o queixo, né? Então, quando a gente pega essa máscara, nós devemos pegar pelo elástico, né? Devemos evitar o contato com o tecido da máscara em todo o procedimento. Se porventura nós tivermos que entrar em contato, né, ou entrarmos em contato com o tecido, nós devemos proceder com a higiene das mãos novamente. Eu utilizo óculos, né, e para as pessoas que também utilizam óculos, a gente deve evitar, né, a manipulação, então tentar colocar essa máscara, né, sem a manipulação do óculos. Se tiver dificuldade, necessitar que a máscara seja colocada sem o óculos, né, para maior conforto, a gente deve inicialmente deixar o óculos e proceder com a colocação da máscara, depois colocar o óculos, né? Lembrando que o óculos também deve ser higienizado com frequência, né, assim como a máscara, assim como outros utensílios que a gente faz uso diariamente, o celular, enfim, né? Colocado a máscara, nós temos que estar atento com a cobertura completa do nariz e da boca, né? Essa máscara tem que ter essa extensão adequada. Lembrarmos também que o ideal é não utilizarmos batom, não utilizarmos base, né? Nem maquiagem, para que isso também não promova sujidades que possam interferir na filtração do ar. E procedemos com a utilização, evitando ao máximo o contato com o tecido. Na hora de retirar essa máscara, nós devemos também higienizar as mãos, previamente à retirada, né? Devemos higienizar as mãos também, para que a gente possa fazer essa retirada. Chegando em casa, então, nós vamos também priorizar manipular pelo elástico, evitando a manipulação do tecido, né? Se nós pudermos, nós vamos colocar essa máscara diretamente na imersão de solução clorada. Se não for possível imediatamente, nós podemos deixar num saquinho ou hermeticamente fechado até que a gente consiga higienizá-las. Assim, essa solução clorada, que a gente vai proceder após a retirada da máscara, ela deve ter 500 ml de água para 10 ml ou uma colher de sopa de água sanitária. Então, nós vamos fazer essa solução, né, nessa proporção, e vamos deixar a máscara imersa em torno de 20 a 30 minutos. Né? Após esse tempo, nós podemos retirá-la e seguir com a higiene dessa máscara com água e com sabão neutro, né? Uma higiene habitual. Lembrando que essa máscara deve ser higienizada separadamente de outros tecidos ou de outras limpezas de outros materiais, né? E separadamente. Fazendo essa higiene das máscaras, nós vamos colocá-la para secar e ao secar, vamos verificar se mantém o elástico em bom estado, se não tem nenhuma costura solta. Assim, a gente vai passar um ferro quente, né, e prepará-la para um novo uso. Depois do ferro quente, colocamos em um saquinho limpo, né, fechamos ou em algum recipiente que a gente possa manter fechado e reservado para um próximo uso. Lembrar na higiene com água, né, na lavagem com água e sabão, que a gente deve evitar torcer a máscara para que o tecido não seja danificado, né? E deixamos reservada para um novo uso, né? Aqui, então, para finalizarmos, eu quero ressaltar que é muito importante o uso da máscara de pano. Nós estamos numa condição que a máscara se torna um adjuvante importante
né, na contenção da transmissão do Covid-19, mas também nós lembramos das outras duas medidas além da máscara que devem acompanhar, né, a população em geral e acompanhar o uso da máscara, que é a higienização das mãos com álcool gel ou água e sabão e a manutenção do distanciamento social de no mínimo 1 metro, né? Ressaltando que o uso da máscara de pano, ela não isenta, né, a população e reforça, inclusive, né, a necessidade da manutenção do distanciamento para que a gente tenha medidas adicionais que possam, em conjunto, né, nos proteger e reduzir o risco de contaminação pelo Covid-19. Obrigada, professora. De volta com a entrevista sobre a instabilidade política brasileira. Professor, como você vê a articulação política do presidente Jair Bolsonaro? Bom, a posição de isolamento do presidente da República, que já vinha se mostrando desde antes de todo esse processo, desse problema que a gente tem vivenciado, com a radicalização desse processo do isolamento do presidente da República, nós temos um alinhamento dele a certas forças políticas que ele no passado condenou. Ele faz agora aliança com Roberto Jefferson, ele dá uma guinada no que diz respeito ao Centrão. Hoje, por exemplo, ele fez reuniões com o Arthur Lira, que é o principal líder do Centrão, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele articula junto a certos setores políticos, já a sucessão do Rodrigo Maia, que é em fevereiro do ano que vem. Então ele se articula nisso. Qual é a grande moeda que o presidente da República tem? O que ele tem é oferecer apoio para a sucessão do Rodrigo Maia. Então ele tem se articulado nesse sentido. Talvez esse seja o único capital político que o presidente tem hoje. Porque o que a gente tem assistido é um presidente isolado, é um presidente que vê uma hegemonia política dos governadores, em que a população apoia esses governadores, é um presidente que a gente vê que demite o seu principal ministro hoje, com amplo apoio popular, quase 70% da população apoiava o ministro Mandetta, então ele foi se isolando nesse bunker dele. Ele agora quer retomar o capital político dele. O que ele faz? Ele dá uma guinada em relação ao Centrão, só que isso vai gerar um problema muito sério para ele. Parte dos apoiadores, já que ele mantém de 33% a 36% de apoio popular, parte dessa base eleitoral do Bolsonaro vai migrar, vai deixar de apoiá-lo. Porque ele se elegeu com um discurso de ser contra a velha política. Ele se elegeu com um discurso de não negociar com a velha política. E ele agora estaciona o governo dele numa bancada de negociações e começa a entregar o governo dele à velha política. E aí ele passa a negociar com Roberto Jefferson, Valdemar Costa Neto, Arthur Lira, que são pessoas que foram condenadas em processos de corrupção política. Hoje é sexta, temos a nossa agenda cultural com dicas para você ficar em casa. Dá só uma olhada. Oi Larissa e a todos que acompanham o Jornal da UFO, essas são algumas dicas para aproveitarmos durante o final de semana ou no tempo livre da quarentena. Olá pessoal, a minha dica para você que está indeciso entre um bom livro ou até mesmo assistir um bom filme. Eu digo para vocês, Jogador Número 1, para quem tem preferência por ação e aventura, certamente vai gostar bastante. Hoje eu estou convidando vocês para presenciarem algumas obras de uma série, e essa exposição se chama Matiz Identidade, está sendo oferecida pelo Festival de Cultura UFO em Casa, e através do meu trabalho plástico visual, ele segue a linha de pesquisas que se chama Pintura e Interface com Outras Linguagens. No caso, meu trabalho ele tem uma interface com a linguagem da fotografia, porque antes de criar a pintura, eu fotografo alguns espaços onde acontecem as manifestações culturais afro-brasileiras aqui em Uberlândia, e a partir desses registros, né, eu recrio imagens onde eu substituo os materiais convencionais, como tinta e pincel, pelo adesivo colorido, adesivo vinílico e tesoura e estilete. Então, o trabalho todo recortado manualmente, onde eu represento as silhuetas das figuras que foram fotografadas. Geralmente, quando eu substituo as figuras por silhuetas, eu apago a identidade dessas pessoas, porém o trabalho ganha uma nova representatividade, uma nova identidade, onde o espectador que está
visualizando as obras, ele tem a possibilidade de se reconhecer nesse trabalho. O objetivo principal do meu trabalho é reafirmar, através das minhas obras, a contribuição da cultura afro-brasileira, principalmente presente aqui na cidade de Uberlândia. Boas dicas, né, pessoal? Lembrando que você também pode contribuir com a nossa agenda cultural. Basta enviar um vídeo de até 1 minuto com a sua dica para o e-mail da nossa redação ou para o WhatsApp da TV Universitária. A agenda cultural de hoje fica por aqui. Bom final de semana a todos, se cuidem e até mais! Muito obrigada, Eloir. O jornal de hoje chega ao fim. Tenha um excelente fim de semana. Boa noite e se cuida. Tchau, tchau.